Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Faz umas 2 semanas eu prometi pra vocês que eu ia fazer uma série de vídeos falando sobre revalidação de títulos médicos em diferentes países da Europa, certo? Falei há um tempo atrás sobre medicina na Espanha, que vocês já devem ter visto aqui, e hoje a gente vai falar sobre revalidação em Portugal. E antes de começar a falar sobre medicina em Portugal, sobre como revalidar, fazer residência e trabalhar em Portugal, deixem aqui embaixo se vocês querem saber sobre outros países. No meu Instagram vocês pediram muito, que é isso que está aparecendo aqui, que eu falasse sobre medicina na Itália também. Foi o terceiro lugar aí, depois de Espanha e Portugal. Se vocês quiserem saber sobre outros, ou se você tem conhecimento sobre os processos de outros países, comenta aqui embaixo que vai ajudar todo mundo. Bom, eu usei basicamente um resumo, um mini guia que uma médica brasileira fez para fazer o seu trâmite em Portugal. Portugal, a diferença da Espanha, não tem nenhum sistema de listagem de universidade com convênio. Primeiro a gente tem que entender de que medicina é um mestrado integrado em Portugal, ou seja, você faz a sua graduação com um mestrado incluso. Você, no final da graduação, apresenta uma tese. Tanto é que se você for procurar na Universidade de Lisboa, de Coimbra, do Porto, da Beira Interior, você vai ver que na listagem de graduações, medicina aparece como mestrado integrado e não como licenciatura. E por que eu digo isso? Porque isso vai influenciar bastante depois no seu processo de validação e vocês já vão entender o porquê, certo? Porque a diferença do Brasil, lá você escolhe a sua universidade onde você vai apresentar a documentação para fazer a homologação do seu título, a equivalência do seu título. Você vai fazer a apresentação da sua documentação, do seu título de histórico acadêmico, do programa, das matérias que você fez na sua graduação, que isso vai estar disponibilizado no site das próprias universidades e você vai fazer a prova teórica. E justamente nela você vai ter questões de cirurgia, pediatria, ginecobstetrícia, medicina interna, saúde comunitária e saúde pública. Depois de fazer a prova teórica, você faz a prova prática em um hospital e a apresentação de tese ou monografia, tese de mestrado ou uma monografia. Se caso a sua universidade no Brasil tem TCC, monografia, tese, isso vai te ajudar bastante no processo de validação a futuro, senão você vai ter que fazer uma tese de monografia depois. Entrando em contato com as próprias universidades, você vai conseguir saber sobre o calendário, como funciona o calendário de cada uma das universidades. Como eu falei para vocês, são várias as universidades, eu vou deixar o link de algumas delas aqui embaixo para que vocês possam entrar em contato e justamente poder dar início ao seu processo. Porém, depois de validado seu título, é muito pouco provável que você consiga algum trabalho, salvo os casos dos tarifeiros, que são os médicos contratados por períodos de tempo ou por clínicas privadas. Mas geralmente você vai ter que fazer a sua especialização para poder atuar no mercado de trabalho português. Lembrando que isso é o que me perguntaram também, tem como fazer revalidação da especialidade? Sim, tem. Mas é muito complicado e, pelo que eu tive lendo, tanto nesse guia como com pessoas que estão fazendo, é quase impossível de fazer revalidação de especialização. Mas enfim, o passo seguinte, depois de fazer as provas de revalidação, você faz a sua inscrição na Ordem de Médicos, que seria o Conselho de Medicina, certo? Essa inscrição custa 210 euros. Logo em seguida você vai entrar com um pedido de autonomia na Ordem de Médicos, que ela demora entre 2 a 4 meses e é o que vai te habilitar para poder trabalhar com esses contratos, com clínicas ou com contratos fechados para trabalhar como médico sem especialização. Logo em seguida você vai solicitar a sua cédula profissional, fazer a sua preparação para o exame de residência, que é o segundo ponto que a gente vai falar nesse vídeo. E se caso você quiser fazer cursos preparatórios e a inscrição. Lembrando que a inscrição para o Harrison, que é a prova para o internato lá em Portugal, a inscrição é feita em setembro e a prova é feita em novembro. Lembrando que Portugal, assim como a Espanha, se caso você quiser trabalhar depois de revalidado em algum outro país da União Europeia, você primeiro tem que comprovar 3 anos de trabalho naquele país onde você fez a revalidação, para depois entrar com o processo para conseguir trabalhar em outro país. É um processo muito mais simplificado, muito mais tranquilo, muito mais show de bola e obviamente alguns países vão te exigir aí um certificado de proficiência no idioma, italiano, alemão, inglês, enfim, o idioma que você quiser ir trabalhar. Mas vamos entrar na parte de residência, porque como eu falei agora há pouco, fazer a revalidação de especialização é bastante complicado, não é que é impossível, é complicado. Então digamos assim, você, meu querido gafanhoto, está terminando a graduação no Brasil, está terminando a graduação na Argentina, no Paraguai, enfim, quer fazer a sua especialização lá, como é que funciona? Bom, primeiro você faz todo esse processo anterior para validar o seu título, e depois você vai fazer o Harrison, ou a Prova Nacional de Seriação. Por que chama Harrison? Porque a prova de seriação ela é feita com 100 questões de múltipla escolha
todas elas baseadas no Harrison, o livro de medicina interna. E justamente a sua nota nessa prova de seriação, ela vai ser utilizada em diferentes momentos, não só para o ingresso, mas também para a seleção da sua especialização. Algo importante de destacar também, em Portugal não existem subespecialidades, não é que você faz primeiro clínica médica para depois fazer cardiologia, por exemplo. Você já, quando faz a escolha da sua especialidade, você faz todos os anos naquela especialidade. As provas do Harrison, que é o exame da prova nacional de seriação, são de cardio, pneumo, nefro, hemato e gastro. Existem cursos preparatórios porque os próprios portugueses que já estão acostumados ao processo dizem que é bastante complicado. E existem provas anteriores no site do Ministério da Educação. Lembrando que todas essas informações aqui, com mais detalhes, eu disponibilizo para vocês pelo Instagram. Se vocês quiserem, eu mando o link desse mini guia. Então me segue no Instagram que eu passo para vocês lá. Após fazer a prova de seriação, você vai escolher 35 hospitais da sua preferência em todo o território português e dependendo da sua nota e o próprio sistema, ele vai te jogar para onde você consegue entrar. Lá todos os internos eles fazem um ano comum e eu já vou explicar como que ele funciona esse ano comum porque ele é dividido em diferentes rotações. Depois desse ano comum, o aluno, o interno, ele escolhe pela sua especialidade. Como eu falei agora há pouco, se escolheu endocrinologia, vai ter todos os anos de endocrinologia. Porém, não são só 3 ou 4 anos, são mais anos e também já vamos falar sobre isso. O ano comum começa no primeiro dia útil do mês de janeiro, depois de você fazer a prova. Em 2019, se apresenta uma proposta de modificação para o Harrison, mas por enquanto ele funciona assim. Teoricamente, a partir do próximo Harrison, haveria alguma modificação em que a sua média geral da graduação corresponde a 20% da nota para a seleção e 80% aí seria o Harrison. Mas aí você deve estar se perguntando como é que funciona esse ano comum. Como eu falei agora há pouco, o ano comum ele é obrigatório para todos os residentes de todas as especialidades. Ele é formado por várias rotações durante o ano inteiro, obviamente, e as rotações são de 2 meses em cirurgia geral, 3 meses em medicina interna, 3 meses de saúde primária em centros de saúde, 2 meses de pediatria e 2 meses de optativos. E justamente a carga horária é de 40 horas semanais e mais um turno de 12 horas no sistema de urgência. Depois que você termina o ano comum, você escolhe justamente pela nota do Harrison, como eu falei agora há pouco, a nota não era só para entrar no ano comum, mas também para selecionar depois a sua vaga na especialidade. Você seleciona em qual especialidade você quer. A média mínima são de 5 anos de residência lá, entendendo que o primeiro ano vai ser comum. E aí, justamente, algumas dúvidas que surgem com respeito a isso é qual é a remuneração, qual é o valor da bolsa da residência lá. No ano comum, é de 1.566 euros mais alimentação e mais o subsídio de Natal, que seria como se fosse um 13º. Porém, existem, obviamente, nesse valor os descontos trabalhistas, que estão no mini guia que eu falei para vocês que pelo Instagram eu passo para vocês. E logo em seguida do ano comum, dependendo da especialidade e dependendo do escalão, se é primeiro escalão, segundo escalão, justamente pela questão de anos, vão variar entre 1.835 euros e 2.690 euros. Para fazer a inscrição do ano comum, provas anteriores, como fazer a seleção de especialidade depois, tudo isso está nesse mini guia, obviamente ele é gratuito, então me segue no Instagram e me pede lá pelas mensagens que eu passo para vocês sem nenhum custo e obviamente assim que eu tiver disponibilidade de tempo eu vou mandando para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui embaixo e compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam e me digam qual país mais vocês querem saber sobre a revalidação. Um dos próximos vai ser a Itália, como eu falei agora há pouco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e acho que com isso eu tenho respondido bastante já as dúvidas de vocês sobre revalidação em Portugal. Caso não tenha respondido alguma dúvida de vocês, deixa aqui embaixo. Me perguntaram sobre também, isso é importante, me perguntaram sobre limite de idade para fazer a prova. Isso eu não encontrei para trazer hoje para vocês, mas muito provavelmente deve estar nos editais, no site do Ministério Português para fazer a prova. Deve estar tudo lá e tá, obviamente, o link no mini guia. Então me mandem mensagem e a gente vai se vendo nos próximos dias. Se inscrevam, por favor, e a gente se vê nos próximos vídeos aí do canal. Até mais, tchau!